O carnaval começa hoje, com ele vem uma situação preocupante. 2 em cada 10 brasileiros abusam do álcool e outras drogas nesta época do ano. E o melhor caminho, sem dúvida, é a prevenção. E sobre este assunto eu converso agora com o especialista em prevenção de drogas e álcool, José Vieira. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Qual a diferença entre o uso e o abuso do álcool? A sociedade hoje, ela tem uma dificuldade muito grande em entender isso. Quando se fala em uso, nós estamos falando aquelas pessoas que bebem socialmente. E quando nós estamos falando em abuso, as pessoas que consomem além do limite, né? Então, eu diria que 4 doses para pessoas, para o sexo feminino, em 2 horas é considerado, acima de 4 doses, é considerado abuso. 5 doses para masculino em 2 horas, acima disso, é considerado abuso. Então, esse limite que existe no meio disso é o que vem fazendo as diferenças. É um dado preocupante que o brasileiro está começando a beber cada vez mais cedo e mais? Sim, nós temos, estatisticamente, nós temos visto que isso tem acontecido de uma forma assim, o consumo está cada vez maior, né? 48% da população, segundo a última pesquisa da Unifesp, 52% das pessoas são abstêmias. São abstêmias porque elas têm por princípio, por religiosidade, alguns aspectos assim que elas não fazem nem uso, elas são abstêmias. E 48% da população é dividida entre uso, abuso e até dependência. Então, a gente começa a perceber que esses dados, ano a ano, eles têm aumentado sensivelmente. Agora, o brasileiro já pagou essa conta, continua pagando, porque os efeitos do abuso do álcool afetam todo mundo. Você veja uma coisa que está muito precoce nos dias de hoje, né? A iniciação, a experimentação. E essa experimentação, ela já vem com a questão do abuso, né? São o caso dessas festas esquenta, dessas ambientes onde as pessoas param primeiro para depois ir para uma festa. Quer dizer, todo mundo faz isso? Não. Mas a maioria tem feito e de forma abusiva. Que é isso que vai fazendo, consequentemente, nós vamos verificar o que o abuso, por exemplo, tem feito nos dias de hoje. No caso feminino, a gravidez precoce ou indesejada, doença sexualmente transmissível. No geral, né, acidentes de trânsito, no caso da mulher, a violência doméstica, tudo isso é violência que está sendo produzida por esse abuso. Agora, se trabalha pouco a questão da prevenção, a gente pode observar que também poderia ser um papel, né, preventivo das famílias. Os pais, muitas vezes, talvez de forma inconsciente, acabam fazendo apologia à bebida alcoólica, não percebem o exemplo que estão passando para os filhos. A sociedade não trabalha a prevenção, pelo menos essa é a impressão. É isso que acontece ou não? Pois é, mas é interessante essa pergunta sua, porque vamos entender um pouquinho, assim, bem rapidamente, o que vem essa prevenção do ponto de vista para álcool e drogas. Em primeiro lugar, são ações continuadas, que ela perpassa por 3 eixos fundamentais: família, escola e ambiente profissional. Então, mas ela tem a característica de chegar primeiro. Então, chegar primeiro por quê? Se o problema já estiver instalado, ele evitar que ele possa ser minimizado, né, de alguma forma com suas ações. E ele tem outra característica que as suas ações têm que ser continuadas. Ela não pode ser só por causa desse período que o abuso ele fica mais frequente, mas é algo que nunca, eu imagino assim, que ele foi desenvolvido, né, principalmente na família. Existe o caso de algumas empresas fora daqui que tenham esse trabalho continuado com os seus servidores. Agora, a lei estabelece, né, que é proibido a venda e comercialização de bebidas alcoólicas para menores de idade. Mas exatamente assim que acontece? Essa lei ela é respeitada? Existe fiscalização ou também existem falhas aí e de alguma forma contribui para que os brasileiros comecem a beber ainda mais cedo? Pois é, a precocidade que eu me referi, ela tem essa conotação, né? A regulação hoje, né, se ela é feita, ela é muito tímida, vamos dizer assim, porque as pessoas têm entrado no supermercado, têm entrado nas conveniências, têm comprado bebidas sem
sem nenhuma restrição, vamos dizer assim. E isso é preocupante, porque cada vez mais as pessoas acham que quem bebe mais, por exemplo, tem essa característica de ser melhor, de bem-estar, de uma vida fácil, de muitas facilidades. E isso que é o preocupante nos dias de hoje. Para a gente encerrar, tratamento, quando é preciso buscá-lo? Pois os perfis que a gente imagina assim que necessitam de tratamento, muitas vezes tem as pessoas que, vamos entender, ninguém passa do uso para dependência diretamente, com necessidade de tratamento. Então, existe um período. Só que, estatisticamente, as famílias têm tido muita dificuldade, por falta de informação, de entender como que é esse processo. Né? Entre 2 e 4 anos, as famílias brasileiras levam para perceber que seus filhos estão envolvidos com droga. Pode ser tarde demais, infelizmente. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado.